Então, pessoal, vamos continuar falando aí sobre proteínas, ok? Então, as proteínas são substâncias para a construção do corpo. Na aula anterior, eu falei que uma moléculazinha lá atrás, eu falei que faz parte da construção do nosso corpo, que são os lipídios. Então, eu expliquei isso. E as proteínas, gente, tá? Elas também têm a função construtora, tá? Também tem a função construtiva aí da célula. Então, como vocês podem observar aqui, ó, aquela mesma imagem, né? A membrana plasmática, aqui o pedacinho da membrana plasmática, aqui essas bolinhas aqui são os lipídios, tá? O nome deles é lipídios, tá, gente? Aqui, ó. Mais especificamente, a gente pode chamar eles também de fosfolipídios. E aí você pode perceber que bem aqui tem uma proteína, aqui tem outra e aqui tem outra. Então a gente percebe aí que a célula, ela não é só formada de lipídios, ela também é formada de proteínas. E bem aqui vocês podem prestar atenção que bem aqui tem um carboidrato, aqui tem outro e aqui tem outro. Então, gente, o carboidrato ele também faz parte da célula. Mas quem faz mais parte são as proteínas e os lipídios, tá? Então, aí a gente vê três coisas que a gente já estudou: os carboidratos, né? As proteínas e as que a gente já estudou, não, né? Que na verdade a gente ainda vai estudar aqui proteínas. E nós temos os lipídios. Lembrando, gente, que os carboidratos eles servem para produzir energia e aqui eles servem como, igual as proteínas, como função construtiva da célula, tá? E os lipídios também. Então vamos aí partir para proteínas. Então, as proteínas, gente, elas fazem parte do nosso corpo, tá? Um exemplo que nós temos aqui é o nosso sistema muscular, certo? Então, os átomos, que eu já expliquei para vocês o que eu vou explicar mais lá na frente, no nono ano, eles vão se juntando e vão formando várias moléculazinhas, tá? Essas moléculazinhas, tá? Formada por essas estruturazinhas aqui, que eu vou falar mais na frente, são os aminoácidos, tá? São moléculas bem pequenininhas. E aí vão formando várias fibrilas, ok? Vão formando várias até formar o seu músculo. Então, o seu músculo aqui, ó, ele vai ficando cada vez maior. O seu músculo, ele é formado por fibrilas, que é formado por várias proteínas. Então, daí você tira que o seu músculo é formado de proteínas e de células, tá? Bom, vamos para a próxima. Aqui nós temos uma célulazinha que vocês já sabem o nome só de olhar para elas, né? É a hemácia. A hemácia, ela é responsável pelo transporte de oxigênio, certo? Só que dentro da hemácia, aqui dentro dessa célula, existe uma proteína. Que proteína é essa? É a hemoglobina. Quando a gente for ter aula de sangue, vocês vão entender qual é realmente a função da hemoglobina, tá? Mas aqui, ó, a hemoglobina, ela fica aqui dentro. Bem aqui, ó. Tá aqui a hemoglobina. São essas coisinhas aqui, ó. Essas bolinhas aqui, ó. Tá? Um monte de bolinha aqui formando a proteína. Eu tô falando assim dessa forma para vocês entenderem a aula, mas a gente não chama de bolinha, tá? O certo é aminoácido. Cada estruturazinha dessa aqui, ó, redondinha, que tem nessa proteína, é chamada de aminoácido. Bem aqui, ó, nós temos o ferro, tá? Que fica no finalzinho aqui, ó, da formação da proteína. E você tá percebendo que tem uma estruturazinha bem aqui no meio azul, que ela some, né? E aparece. Some e aparece. Some e aparece. Então, o que que acontece aí, tá? Essa estruturazinha azulzinha que fica aqui, gente, é o oxigênio, tá? O oxigênio, ele vai se ligar aí, ele se liga na hemoglobina, certo? Então, a hemácia é um barquinho, é como se fosse um barquinho, né? A hemoglobina é como se fosse uma
uma pessoazinha dentro desse barquinho. E essa estruturazinha aqui de ferro é como se fosse a vara de pesca, tá? E o oxigênio, ele é o peixe, ok? Então, eu fiz uma analogia aí para vocês entenderem mais ou menos como que funciona a ligação de cada um, ok? As proteínas, elas também formam estruturas como os anticorpos e os hormônios, tá? A gente vai falar sobre o sistema hormonal lá no livro 4, tá? Eu acho que é no livro 4 mais ou menos. E vocês vão entender para que serve o sistema hormonal. Então, os hormônios, eles também são importantíssimos para a gente. Bom, os anticorpos eu dei aula no 7º ano para vocês e falei sobre eles, que eles destroem, né, ajudam a destruir os micro-organismos invasores no nosso corpo. Então, gente, se você não come bem, não se alimenta bem de proteínas, de alimentos ricos em proteínas, o que acontece? Você não vai conseguir produzir anticorpos. E se você não produz anticorpos, seu sistema imunológico fica baixo. E aí o que acontece, tá? O seu organismo vai ser invadido por micro-organismos e aí você pode ter uma doença. Por exemplo, aqui, ó, essa bolinha aqui, tá? Ela é um vírus. Aí você tá vendo essa estrutura aqui, azul, é o anticorpo. Você viu que esse anticorpo aqui, ele destruiu, ó, o vírus, tá? Então, o que acontece? Se você não se alimenta bem de proteínas, não vai dar para fabricar anticorpos para os anticorpos lhe defenderem, por exemplo, contra um determinado tipo de vírus ou um determinado tipo de bactéria e assim sucessivamente. As proteínas, elas também têm uma função que vocês vão ouvir bastante quando a gente estudar sistema digestório, que é, na verdade, enzimática. É uma função enzimática. As proteínas, elas podem ter função enzimática e elas podem quebrar outras proteínas. Como que acontece isso? Olha aqui, ó. Essa estrutura aqui vermelhinha, que parece o Pac-Man, né? O que acontece, tá? Ela tá quebrando, ó, uma outra proteína. Então, você percebe aqui que essa proteína, que é uma enzima, está quebrando uma outra proteína. Tá vendo? Cada bolinha dessa daqui, ó, é um aminoácido, tá? Tá vendo? Ali ele mostrou 3 aminoácidos, aí quebrou aqui o outro aminoácido. Ó, tá quebrando a proteína. Então, as proteínas também têm função enzimática. Bom, e as proteínas são formadas de quê? Estou falando desde o início da aula. São formadas de aminoácidos. Ó, os aminoácidos são essas bolinhas aqui, tá? E nós temos todos eles aqui, ó. Ok? Serina, glicina, histidina, valina, alanina, arginina e serina. Então, quando esses aminoácidos eles se juntam, eles formam uma ligação e aí a gente não chama mais de aminoácido quando eles se juntam, tá? A gente chama de proteína. Aminoácido é assim, quando eles estão separados. E quando eles se juntam, formam ligação química, a gente chama de proteína, ok? Conseguiram entender essa parte aí, né? Vão anotando tudinho aí para tirar dúvida no Hangout. Então, essa parte vocês entenderam. E esse tipo de ligação é chamada de ligação peptídica, tá? Bom, como as proteínas elas são quebradas no intestino, ok? Ó, a mesma coisa que acontece com o açúcar, gente. Ó, aqui tem aí a proteína, ó, ok? A gente come proteína dos alimentos que eu falei lá atrás, né? Carne, ovos, etc. Ainda vou mostrar mais aqui na frente. Olha o que acontece aí. O seu intestino quebra as ligações peptídicas, você absorve essas proteínas através do intestino delgado, tá? Essas proteínas vão para o sangue transfere todas essas proteínas para a célula. E ali a célula vai usar esses aminoácidos para construir outras proteínas da forma como a célula quiser. Ó,
Tá aqui, os aminoácidos chegaram dentro da célula, né? E aí, o que que acontece? O DNAzinho lá dentro do núcleo começa a mandar informação aí, ó, para o citoplasma através do RNA mensageiro. Aí o ribossomo vem, lê a estrutura que está ali do RNA mensageiro e forma uma nova proteína, ok? Aí tem gente que se pergunta, por que que, aqui, vou voltar lá desde o início, porque eu gosto de explicar as coisas direitinho. Por que que quando a gente come proteína, o organismo quebra, transforma em aminoácidos, esses aminoácidos vão para a célula, chega na célula, o organismo monta tudo de novo em proteínas. Vocês sabem me dizer o porquê que isso acontece? Por que que isso aconteceu? Por que que o organismo teve um trabalho de construir proteína de novo se a gente come a proteína inteira? Eu vou discutir isso com vocês no próximo Hangout, tá? Eu vou deixar essa dúvida aí, porque se eu for explicar, essa aula vai ficar longa demais. Ou eu posso explicar na próxima aula para o vídeo não ficar muito grande, ok? Então, a gente continua na próxima aula. E aí, na próxima aula, a gente parte aqui para esse slide, ok? Então, até a próxima aula. Um abraço para todos.